pessoas incríveis que eu convidei, a Arlete, que foi a coordenadora dos cursos de psicologia transpessoal, qual eu participei, e uma querida que eu tenho imenso prazer de ter aqui comigo. Muito obrigada, Arlete, por estar aqui conosco. Sei que você vai trazer muitas reflexões produtivas para nós, e vai ser maravilhoso. Eu estou aqui com o Gustavo Rocha, que é um mestre, doutor. Bom, a Arlete também é mestra, doutora, né? Que eu tenho, assim, imenso prazer de ter aqui comigo essas pessoas tão importantes, tão estudiosas, tão profundas, né? O Gustavo também, com uma perna lá no MIT, com vários estudos, com vários projetos, inclusive agora está filmando até, está fazendo um filme, né, Gustavo? A respeito de, eu não me lembro, fala para mim. É a respeito de teorias de sistemas através da vida e da obra do Fritjof Capra, que é um Olha teórico isso. de sistemas, educador, escritor e divulgador científico. Espetacular, né? A gente está vendo, né, Carol, a profundidade que vai ser essa live. Exatamente. E a Carol, que tem toda uma vivência dentro de organização, uma multinacional que é nacional, e uma grande empresa, né, que outro dia, algum tempo atrás, eu fiz um trabalho de propósito com uma diretoria que tinha 30 mil funcionários. Então, só para você ter uma ideia da dimensão da empresa que a Carol trabalha, ela é uma BP, Business Partner dessa multinacional, multinacional, e que eu tenho muito orgulho de ter já trabalhado, e quem sabe futuramente a gente pode fazer alguma coisa juntas, né? Foi um sucesso aí, um trabalho que nós fizemos juntas, né? Bom, olha só, eu estou com essas pessoas com bagagens diferentes e com conhecimentos diferentes para falar de algo que está sendo muito comum no dia a dia que nós estamos vivendo. Algo que foi uma pós-pandemia, mais ou menos, porque a gente está vivendo essa pandemia ainda, né? E eu fiquei surpreendida, pasmem, se quiser, que algumas pesquisas disseram assim, olha, que quando começou a pandemia, a gente teve um aumento de ansiedade, depois isso se estabilizou e voltou para os níveis normais. Vocês acreditam nisso? É um processo de aprendizagem, né? E por mais que a gente assusta quando a gente vive uma situação inesperada, né? Porque a gente não espera, né? A gente nem sempre está pronto para receber, a nossa vida não para o problema passar, para a pandemia passar, para o imprevisto passar, ela continua acontecendo, né? E a gente precisa de se adequar, e para se adequar, a gente precisa repensar coisas, a gente precisa repensar questões que são nossas, né, que não são mais do outro, né, porque a gente passa a ter que fazer escolhas sobre as nossas vidas, a gente passa a ter que se olhar, né, a olhar mais para dentro, para entender como é que a gente vai lidar, como é que a gente vai estabelecer as relações num novo contexto, né, e esse mundo de coisa nova, e principalmente coisa nova dentro da gente, né, é muito assustador mesmo, né, sempre, independente de ser do motivador, ser uma pandemia ou qualquer outro. Então, eu vejo que, nesse primeiro momento, é muito natural de que esse descompasso aconteça, né, que a gente veja um número de adoecimento maior e tudo mais. E, como tudo na vida, a gente vai se acostumando, a gente vai se adequando, né? Não estou falando que fica bom, mas a gente vai criando a nossa forma de viver dentro disso, né? A gente vai criando as nossas bolhas de oxigênio, né? Para, na hora que a coisa pegar, sair, dar uma respiradinha, depois voltar de novo e continuar, né? Porque o ritmo não muda. Mas eu vejo que é um pouco disso, sabe? Assim, até me surpreende quando você traz o número da queda do adoecimento psíquico, porque eu realmente não tinha essa visibilidade, tá? Para mim, pelo contexto que eu vivo organizacional, o adoecimento psíquico ainda é uma questão muito séria, né? Eu ainda não consigo ver essa queda, mas eu consigo sim ver as pessoas conseguindo organizar suas vidas de uma maneira diferente, porque entenderam o ritmo, né, o ritmo desse movimento, eu acho que um pouquinho disso.
E aí, pegando essa onda aí que você está trazendo, eu vou jogar para o Gustavo, porque aqui está falando de neurociência também nessa pesquisa, dizendo que o cérebro ele se adapta, tudo se adapta. Faz sentido isso? Conta para a gente aí um pouco sobre o seu conhecimento da neurociência. Inclusive, fisicamente, nós podemos mensurar mudanças físicas no cérebro, e eu acho que, como a Carol colocou, a questão da pandemia, ela traz um trauma inicial para as pessoas que, ao longo do tempo, vão criando estratégias e mecanismos de defesa para se adaptar à situação, de modo tal que, a médio e longo prazo, não me surpreenda que essas questões importantes e preocupantes da saúde mental tenham, digamos, melhorado um pouco. Não significa que a situação está mais confortável, mas significa tão somente que as pessoas se adaptaram, criaram estratégias adaptativas para conviver com essa crise que nós estamos passando globalmente, né? Arlete, foram 72 mil pessoas entrevistadas, né? Uma coisa tem a ver com entrevista e a outra tem a ver com prática. Então, assim, entrevista, pesquisa, tal. E você está sempre no consultório recebendo pessoas, e casos, e casos, e casos, né? Como é a sua percepção a respeito disso tudo, Arlete? Capacidade de adaptação que é incrível. O que eu observei na minha clínica? Acho que, inclusive, naqueles círculos de amizade e mídia, primeiro semestre de 2020 foi uma hecatombe mundial, assim, algo que explodiu. O que mais se ouvia dizer das pessoas nunca imaginei isso, né? A área científica até já havia feito previsões de possíveis pandemias mundiais, mas esta geração, né, nós não tínhamos tido há décadas, há várias gerações, um quadro como esse. Então, realmente, acho que até meados de agosto, setembro de 2020, esse nível de ansiedade era perceptível. E eu diria que por dois motivos no primeiro momento. O primeiro, pelo impacto da surpresa, da mudança, desse movimento de adaptação imposto, não é? Porque não houve escolha, eu agora vou continuar com a minha vida normal. Não havia muito essa liberdade, havia e há ainda um risco eminente, um risco real ali. E depois, aquela expectativa que durasse um mês, 2 meses. Então, eu vejo que o meio do ano passado foi muito marcado por essa expectativa de quando vai passar, quando vai acabar. E quando a gente chega ali para meados de agosto, setembro, se percebeu que era um panorama que ia se durar muito mais do que se imaginou, tanto para os leigos quanto para os cientistas. Já se tinha algum conhecimento mais sólido a respeito de todo o processo. Então, eu vejo que as pessoas foram mesmo se adaptando, e eu vi isso na clínica. Por outro lado, eu não sei se é na minha amostra de clientela, mas também de pessoas que eu supervisiono e escutando casos, não só do paciente atendido, mas do núcleo familiar, eu percebi nesse universo que me rodeia e que eu faço parte, um aumento de coisas graves acontecendo, inclusive clinicamente, em termos de saúde. Muitos diagnósticos de câncer que chegaram, né, muitos quadros assim complexos, e que as pessoas se sentiram surpreendidas, né, por isso. Até tem um grupo que eu participo na Unicamp, e uma coisa que se discutiu foi com a questão da pandemia, muitas pessoas também deixaram de fazer acompanhamentos, tratamentos, não é? Então, por outro lado, eu percebo isso também, alguns quadros bastante graves de saúde que foram surgindo, que parecia uma surpresa.
Então, eu me pergunto também se essa ansiedade pode ter diminuído, eu não vi o dado, mas para onde foi essa energia? Para que lugar do sistema ela foi reorientada? Muito legal você trazer essa reflexão, porque concomitante a essa pesquisa, foi trazida algumas informações de que o aumento de consumo de drogas, álcool, né, aumento das doenças periféricas, que não só as mentais, né? Então, por Problemas de exemplo, relacionamento. problemas de relacionamento, muitos divórcios, muitas separações, e ao mesmo tempo, essa questão, né, o ser humano, e aí eu vou puxar para o Gustavo de novo, né, porque o cérebro, o córtex pré-frontal, ele precisa ter uma previsibilidade das coisas. Faz sentido isso que eu estou falando, Gustavo? Ele precisa entender começo, meio e fim, e saber das coisas para controlar um pouco, é um pouquinho mais certinho, dentro de caixotinho, né, esse cérebro. E aí, quando vem uma incerteza do futuro, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, não sei, pode gerar uma disfunção na ecologia do ser humano, né? Cris, eu gostei muito agora quando você fez menção à palavra ecologia, né? Ecologia num sentido mais amplo. Justamente porque eu acho que é importante evitar uma espécie de neurocentrismo, que é a ideia de individualizar um problema que é sistêmico, como se o problema e a solução estivesse individualmente localizado dentro do nosso cérebro ou no curto círculo do indivíduo, né? Então, é claro que as neurociências nos ajudam a entender a situação da saúde mental, mas nós não podemos reduzir o mental ao cerebral e nem o coletivo ao individual. Então, eu acho que é uma relação complexa que nós temos com a sociedade, onde as questões da saúde mental estão relacionadas com o indivíduo, a sociedade e, é claro, a natureza, porque aqui, e por isso eu gostei quando você trouxe a ecologia nesse sentido amplo que você colocou, porque a sociedade, ela não está também descolada da natureza. E esse problema que nós enfrentamos hoje é um problema de uma quantidade enorme de problemas que a sociedade moderna e contemporânea tem com a sua relação com a natureza. Então, a realidade da pandemia é uma realidade que nós temos que enfrentar sem deixar de considerar que esse enfrentamento não demanda de nós apenas soluções técnicas, seja dos epidemiologistas para lidar com o vírus, seja pelo caso de psiquiatras, psicólogos, médicos, neurocientistas, para lidar com os traumas que a pandemia gera no indivíduo. Nós temos que aproveitar essa crise como uma oportunidade para repensar a relação que a sociedade industrial contemporânea tem com a natureza e a forma como nós organizamos em sociedade, que, como nós vimos e estamos presenciando no mundo inteiro, nós não temos uma organização eficiente para lidar com um problema sistêmico como uma pandemia. No nível da teoria, nós poderíamos ter dado uma resposta muito melhor do que nós demos, e isso vale para o planeta inteiro. Claro, cada caso é um caso, mas eu acho que essa análise vale para o planeta inteiro. E a nossa incapacidade de dar uma resposta eficiente a um problema sistêmico é justamente essas separações que nós temos entre sociedade, indivíduo, entre países, natureza, mercado, Estado, sociedade civil, etc. Então, é essa falta de conectividade e de capacidade sistêmica de lidar com problemas complexos que nós temos que aproveitar essa crise como uma oportunidade para repensar como nós nos organizamos. Então, eu
Eu acho que a palavra ecologia é a palavra perfeita para trazer para a nossa reflexão, que é justamente essa interconexão de todas as coisas. Se a gente não aprender a olhar o mundo de uma forma interconectada como ele realmente é, nós não conseguimos dar uma resposta para esses problemas sistêmicos que nós estamos enfrentando. De fato, a separação disciplinar que nós fazemos, neurociências, psicologia, psiquiatria, a sociedade civil, os sociólogos trabalham, o Estado, o cientista político trabalha, o mercado, o economista trabalha. Essas separações disciplinares, elas são as barreiras que nós temos que superar para encontrar uma visão sistêmica, para trazer soluções complexas para os problemas complexos que nós enfrentamos. Então, é importante pensar nesses termos, que essas visões reducionistas mais atrapalham do que ajudam a lidar com os problemas. Salve Edgar Morin, salve Ken Wilber, Exato, que eles estejam exato. aqui conosco neste momento. Amém. Papo tão profundo. Olá, tudo bom? Então, como explicar o alto índice de criatividade e descobertas nesse período de pandemia? Muitas, todos os dias, assim, a gente tende a falar muito da parte do copo vazio, né? Mas o copo cheio, ele é muito grande, né? Porque eu acho que todo o processo de reaprendizado, né, ele carrega uma carga de criatividade naturalmente, né? Porque é você criar um modelo que você não conhece, é você criar uma forma que você nunca viu, é você se conectar de uma forma que você nunca se conectou, né? Então, quando a gente olha para dentro das organizações, a gente vê o mercado e tudo mais, né? Tinha-se um movimento, né, de tentativa de fazer home office, de tentativa de criar, né, contextos de trabalhos que fossem mais flexíveis, e sempre tinha muito senão em torno disso. A gente sabia que era possível, né, mas o e se? E se não der certo, né? E eu acho que o que é interessante, assim, o quanto que, eu vou usar essa palavra, nem sei se é a melhor delas, tá? Mas o quanto que a gente carregava uma arrogância de que a gente era extremamente essencial, né? E que se a gente não tivesse ali naquele lugar, naquele momento, ninguém ia conseguir fazer da melhor forma. E aí eu acho que a gente vem aprendendo que não é isso, sabe? Que pelo contrário, o quanto que a gente tem se conectado com pessoas de lugares diferentes, né? Esse projeto mesmo que eu estava comentando com a Cris mais cedo, é um projeto que eu jamais faria se eu tivesse no modelo presencial, porque eu trabalho com pessoas do Brasil inteiro, eu sou uma, nunca conseguiria fazer, né? Então, acho que o novo, ele traz um medo, né? Ele traz uma ansiedade, mas ele também traz possibilidades muito importantes da gente se reinventar positivamente. Agora, tem um ponto que é fundamental nisso tudo, que é o você querer. É o você querer fazer, é o você topar, né, se enquadrar nesse contexto e embarcar nisso. E aí eu não queria deixar de comentar a fala da Arlete em relação à ansiedade, né, que eu sei que eu estou voltando um pouquinho, mas é que eu acho que isso é tão importante, sabe, isso é tão sério, e a gente precisa falar tanto disso, porque, assim, dentro, né, da psicologia, da psicanálise, né, a gente sabe que a gente pode fingir diversas emoções, né? Então, eu posso estar feliz, fingir que eu estou triste, posso estar triste, fingir que eu estou... Agora, a ansiedade é um negócio que não se finge, né? E se ela está aqui dentro, ela vai vir de alguma forma, de alguma maneira. Então, acho que a gente precisa treinar o nosso olhar, né? Conectando um pouquinho aí com a experiência do Gustavo também, né? Eu acho que tudo a gente, inclusive, a nossa percepção em relação aos nossos sentimentos, o nosso olhar em relação às expressões do outro, né? Porque realmente as coisas estão vindo de formas diferentes, tanto as coisas boas, que estão surgindo o tempo inteiro e que a gente tem que estar com um olhar intencional para elas, quanto para a ansiedade, que também está surgindo não, continua, né? Presente a todo momento, e a gente precisa reaprender a enxergar esse sentimento, essa emoção, não sei falar de... A Arlete e o Gustavo sabem explicar um pouquinho melhor disso do que eu. Eu vou pegar essa
essa sua deixa e vou trazer aqui para a Arlete para a gente falar. Resiliência tem limite, Arlete? E eu fui para São Paulo um dia e a empresa que eu trabalhava tinha muitos engenheiros e eu estava naquele dia com o engenheiro civil. E ele perguntou para mim assim, Arlete, como você imagina que seria possível? Aliás, ele não falou imagina. Ele me perguntou, né, engenheiro não usa muito essa palavra. Arlete, você sabe como que o rio Tietê ficaria com água pura e cristalina rapidamente, com 3 ciclos de chuvas, talvez no máximo 3 anos, e com peixe? Eu falei, como? Ele, imagine retirando todos os seres humanos e não caindo mais esgoto. Maravilhoso. Então, assim, a natureza, ela tem, né, os mecanismos de autorregulação. Nós também, o nosso sistema também, não é? Então, só que o nosso sistema, como o da natureza, essa autorregulação também se dá não pela autonomia de um único elemento, mas é resultado da interconectividade entre os elementos, não é? E nós, né, a psicologia transpessoal vai trazer uma visão um pouco mais ampliada de ser humano, dizendo que a gente é bio, é psi, é relacional, é espiritual, é cósmico. Então, a questão da resiliência, Cris, eu acho que como qualquer potencial humano, não tem limite. Porém, nós temos que compreender como é que está o sistema desta pessoa e como que está essa conectividade. Porque a manutenção da resiliência também passa de quando as minhas energias estão em baixa, eu ter um apoio, eu receber um influxo também do ambiente, das pessoas e tudo mais, né? Então, eu vejo que não só para resolver problemas como o de saúde, mas também essas questões afetivas, nós não somos onipotentes, nós não somos oniscientes. E eu espero que o saldo positivo dessa pandemia seja essa ampliação dessa consciência nessa perspectiva, né? Então, eu vejo que o ser humano ele é naturalmente resiliente, mas quando ele fica muito sozinho, ele precisa de ajuda, sim, né? Então, eu acho, e para superar essas questões grandes sociais, a gente não vai conseguir a partir de ação individual, a gente vai precisar ampliar a nossa consciência para essa força desse coletivo. Então, eu vejo que em alguns espaços eu vi acontecendo isso, né? E, inclusive, olha que lindo isso que a gente está fazendo aqui. Ouvi de muitos pacientes que falaram do grande benefício de todas as lives, de todos os cursos online gratuitos que houveram esse ano, porque às vezes ela pode pagar a terapia, mas o irmão não pode, o sobrinho não pode, e assim sucessivamente. Então, eu vejo essa questão da resiliência, ela é ilimitada sim, mas o nosso potencial, ele é sistêmico e interconectado. E se a gente perder isso, nós podemos enfraquecer sim, né? Você acha que a gente está tendo um salto de nível de consciência, praticando reis, razão, emoção, intuição, sensação? Como que você associa o reis aqui, né? Razão, como que a gente consegue interconectar? Será que teve um salto de nível de consciência aqui? Está tendo ou não? Ou isso é individual? Ou a gente pode classificar isso para dentro de uma organização, de uma sociedade? O convite está feito. É a única coisa que eu posso te dizer, não é? E eu acredito que muitos estão despertando sim, estão se beneficiando sim, porque foi uma situação que realmente sendo, né?
nos convidou, está sendo, né, a repensar, né, a entrar em contato com esses sentimentos, com essas emoções. E quando há esse comentário sobre a criatividade, muita gente se reinventou nesse período. Acho que nós nos reinventamos nesse período, não é? Sendo convidados a fazer coisas, às vezes, que não... Olha o que estamos fazendo aqui. Eu estava me preparando, eu falei, nossa, que bacana, né? Talvez se não fosse a pandemia, esse encontro jamais teria acontecido. Então, eu, com por exemplo, certeza. quantos anos eu não te vejo, não te vi pessoalmente, não vejo pessoalmente, né? Pois é. O Gustavo eu conheci aqui. A Vera me apresentou ao Gustavo, Vera Saldanha, uma amada, um beijo para você, Vera, que é maravilhosa, nossa querida mestra. Sim. Né? E eu conheci o Gustavo por intermédio da Vera. Né? Gustavo, como que você percebe essa conexão? E já que a gente falou de ecologia aqui, é muito fácil eu falar sobre uma restrição social para pessoas que conseguem fazer isso, abre a geladeira e encontra comida lá, né? Mas eu tenho uma grande massa de pessoas que não conseguem. Como que a gente pode lidar com isso, encontrar essas pessoas, porque se elas já eram vulneráveis, agora se tornaram cada vez mais vulneráveis, né? E a impressão que eu tenho é que assim, essa grande distância ficou ampliada. E essa ecologia naufragou neste momento. Sim, exatamente. Muitas pessoas que já eram vulneráveis ficaram ainda mais vulneráveis, e outras que estavam relativamente resguardadas de perigos de simples reprodução da própria subsistência ficaram vulneráveis. Então, basta ver hoje um número assustador de desemprego, muito tempo que a gente não via esse tamanho de desemprego no nosso país, sem contar as pessoas que estão subempregadas, que é algo que tem crescido exponencialmente também. Então, essa vulnerabilidade, sob o ponto de vista social, vem aumentando, e a pandemia, infelizmente, piorou em muito essa vulnerabilidade. Eu acho que é importante pensar que isso não é dado por natureza. Isso é algo que tem uma responsabilidade humana básica por detrás. Agora, essa responsabilidade, embora nós podemos encontrar responsabilidades individuais, nós temos que pensar também sob o ponto de vista da sociedade como um todo, coletivamente, o que inclui o setor público, o setor privado, o Estado, a sociedade civil, o mercado, ou seja, toda a sociedade complexa que nós temos. Então, essa questão da interconexão entre todas as coisas que falávamos agora há pouco, ela é importante para entender que esses problemas não são passíveis de serem colocados numa única caixinha, né? Então, não é possível uma percepção, talvez eu usaria a palavra voluntarista, né? Achando que basta eu querer que eu posso me reinventar. Bom, muitas pessoas podem se reinventar, mas milhões de pessoas não podem se reinventar. Elas precisam de uma rede social, um contexto coletivo, para que elas possam se reerguer e também se protegerem dessas dificuldades. Sem contar que aquelas questões propriamente da saúde mental que falávamos, como a ansiedade, ela se relaciona em múltiplos níveis dentro da sociedade, porque quando você tem um nível altíssimo de desemprego, isso se reflete na segurança pública, isso se reflete na saúde mental do indivíduo, da coletividade, etc. Então, nós adoecemos
não apenas individualmente, mas coletivamente, né? Então, eu acho que não existe uma resposta simples como uma solução que você tira da cartola, mas nós temos a possibilidade de olhar para o que está funcionando em vários lugares do mundo e replicar o que já funciona. Isso vale para desde políticas públicas até para ação individual, né? Então, eu acho que nesse período de pandemia nós já tivemos múltiplos exemplos daquilo que funciona e daquilo que não funciona. Então, acho que Gustavo, não... traz para a gente algo que você tenha visto, que você acha que é super fundamental e que foi um reflexo muito positivo, para que nós possamos compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo aqui, por favor. Sim, por exemplo, em termos de política pública, né? As questões que a ciência nos trouxe a respeito do que deveria ser feito é respaldado no que funcionou e no que não funcionou. Então, é óbvio que, se você pegar, por exemplo, o Vietnã, que estava ali do lado do início da pandemia na China, eles tiveram incrível sucesso de fazer um lockdown de 3, 4 semanas, logo no início, de fazer testes, isolar as pessoas que foram, que deram positivo no teste, etc. Sendo que é um país mais pobre do que o nosso, mais populoso do que o nosso, que é mais difícil para isolar as pessoas, e, no entanto, eles conseguiram dar um golpe na pandemia logo no início. E aí, de novo, a experiência bem-sucedida de pode servir de exemplo para nós. Eles, no Vietnã, já tinham passado por uma pandemia, alguns anos antes. Então, eles construíram um know-how. Então, quando chegou essa pandemia, eles sabiam o que tinha que ser feito e fizeram, né? Um outro exemplo em termos de relação de mercado e Estado. Logo no início da pandemia, o Estado francês estava gastando quase 20% do PIB para manter as pessoas empregadas nas suas empresas, pagando parte do salário para não onerar no bolso dos donos das empresas e também os empregados não perderem os seus empregos. Então, foi uma atitude, digamos assim, não vou dizer que inédita, mas foi uma resposta imediata para não colapsar a economia francesa. A mesma coisa está acontecendo recentemente com esses novos pacotes do Biden nos Estados Unidos. Então, não se vê esse tipo de ação governamental. Alguns especulam desde a época, no caso da história americana, de Roosevelt, que foi esse presidente que, no período pós-depressão da década de 30 e 40, conseguiu reanimar a economia quando ele fez uma série de medidas, desde obras públicas até a Seguridade Social, que, de certa forma, continua existindo nos Estados Unidos, mas se perdeu muito nas últimas décadas. Então, existem casos de sucesso que nós podemos replicar. Eu só estou dando alguns exemplos, mas, com certeza, essa ideia de que as pessoas se reinventam, a gente nós nos reinventamos nunca sozinhos. A nossa capacidade humana é justamente de aprender com os erros e acertos do outro, né? Então, eu acho que se a gente seguir esse simples princípio de aprender com os erros e acertos do outro, no caso dos problemas trazidos pela pandemia, isso já seria uma diferença, assim, gigantesca nas soluções para os problemas que nós estamos enfrentando, né? Além, é claro, nós podemos criar novas soluções, mas bastando repetir o que deu certo e evitar o que não deu certo, a gente já estaria anos-luz à frente em todos os quesitos, desde saúde mental até a economia, até a segurança social das pessoas e etc. Obrigada, Gustavo. Carol,
quando a gente fala de uma grande empresa e fala assim, bom, a gente criou, mudou um monte de coisa para dentro da organização e para fora. E o papel social de uma empresa, de uma grande empresa? Foram feitas ações para fora? Foram feitas, ou existe estímulo para que isso aconteça? Sim, sim, porque a nossa responsabilidade social é muito grande, né? Eu trabalho na Vale, né? Vou trazer, porque, né, até para ficar mais fácil para entender um pouquinho dos exemplos. Né? A gente conversou recente, né, sobre o ESG, que eu acho que está conectado aí, né, com o que o Gustavo traz, que é essa, né, que é essa conexão, e a organização em geral, né, ela não é um ser solto no mundo, né, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, Cris, mas a gente afeta a comunidade que a gente pertence, né, a gente afeta o meio ambiente que a gente faz parte, a gente afeta as pessoas, a gente afeta a família das pessoas, da mesma forma que a gente também recebe lá dentro tudo que acontece do lado de fora, né? Então, uma vez que essa troca existe, ela está posta, não é possível sem essa troca, o nível de responsabilidade social ele tem que ser muito alto, porque a gente tem um compromisso muito forte com as pessoas, né? Então, na Vale, né, a empresa se mobilizou para contribuir muito com a área da saúde, né, no início de uma forma muito mais intensa, hoje ainda contribui, mas vai mudando o formato, assim, e é interessante, quando a gente fala de responsabilidade social, ela tem que ser muito genuína, né, porque, assim, eu acompanhei diversas discussões, né, não só dentro da Vale, mas aí falando de um modo geral, né, do que as empresas fariam pelos seus empregados. Mas a gente tinha naquele momento uma responsabilidade que era maior, né? Então, assim, seria muito fácil, né, resolver o problema ali de dentro de casa, né? Vamos vacinar todo mundo, vamos cuidar de todo mundo, mas o impacto é muito para além disso, né? Então, o foco não só da Vale, foi um grupo de empresas muito grande, né, dentro do Brasil, assim, que se mobilizaram para isso, né, para olhar para a nossa comunidade brasileira, né, para apoiar o nosso governo, né, para contribuir com aquilo que o nosso governo não estava conseguindo fazer dentro das condições, né, enfim, não vou entrar nesse mérito que ele tinha, né, mas eu acho que essa é a nossa responsabilidade, né, e aí, né, trouxe um pouquinho da questão do contexto social, né, e tem o contexto social também dos empregados de dentro da empresa, porque eles não estão só dentro da empresa, né, então a gente precisou aprender como cuidar dessas pessoas, não como números, mas como indivíduos que são, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar em casa, as pessoas começaram a gastar mais dinheiro, né? As pessoas não tinham recurso para estar em casa, elas tinham recurso para estar dentro da empresa, que passava o dia inteiro lá, tomava café da manhã, café da tarde, almoçavam lá dentro, não é verdade? E voltavam para suas casas à noite para dormir, né? E de repente as pessoas tiveram que arrumar um canto nas suas casas para colocar um computador com a vida toda acontecendo ao redor, né? Ter a sua própria alimentação, pagar a sua luz que aumentou, né? E todo esse contexto, né? Então acho que aí também vem a questão da responsabilidade social, porque extrapola o muro, né? Então a gente vê diversas iniciativas que são interessantes, né? No sentido de que de um cartão refeição, para que o empregado não precise tirar o seu salário para ter o almoço que ele tinha antes na empresa, né? Então, cuidados que são importantes para a gente tentar contribuir o mínimo, eu falo que é o mínimo perto de tudo, né, que acontece, mas assim, para a gente tentar contribuir o mínimo possível para que essas pessoas, nós tenhamos uma qualidade de vida melhor, né, para que a gente tente cuidar um pouco mais da gente. Eu vejo que os planos de saúde mudaram muito, né, o tipo de assistencialismo mudou muito, principalmente na vertente psicológica, né, então hoje a gente tem as terapias online, né, a gente tem os serviços, né, cada um com seu nome, esse, o nosso chama Apoiar, né, que dá ali um suporte jurídico, né, se for preciso, financeiro, né, não no sentido de dinheiro, mas no sentido de planejamento financeiro, né, para tentar comportar um pouquinho desse contexto geral.
né? Então, acho que é muito, muito nessa linha, assim, do sistêmico. Não somos isolados, né? Não somos soltos aqui no meio do mundo. Se a gente não conseguir fazer essas conexões de forma saudável, né? Alguma coisa, esse equilíbrio se perde, né? Porque a troca, ela vai acontecer, ela é inevitável. Não é algo que a gente cria, é uma condição que a gente tem. É diferente. Muito obrigada, Carol. E aí, a gente já está começando a fechar. Eu vou já começar com a Arlete aqui para ir fechando esse bate-papo tão incrível com pessoas tão especiais como vocês. Arlete, eu tenho uma máxima, que toda mudança que acontece, primeiro tem que acontecer comigo, e depois do lado de fora. E aí eu jogo a bola para você e te convido a refletir conosco e trazer uma provocação. De onde que eu posso começar? Porque às vezes eu estou perdido, eu não sei por onde começar. Quais seriam suas dicas para eliminar a ansiedade, para me centrar mais, para trazer o meu melhor? Eu até fiz uma postagem a respeito disso hoje, pensando aqui no nosso encontro. Eu diria que precisa de muita humildade. Muita humildade para a gente reconhecer o que está bom, o que está funcionando, o que não está, né? Acho que esse é um valor que faz toda a diferença. Se a gente for pensar num processo de transformação para gerar equilíbrio, porque equilíbrio não é uma coisa esteticamente colocada ou estática, ao contrário, o equilíbrio se dá exatamente pela harmonia que se tem no movimento do encontro entre as partes, né? Então, e é assim que as coisas se transformam, não é paradinha. Aliás, tudo que fica parado, há uma transformação, mas é uma deterioração. Então, eu diria que muita humildade para a gente reconhecer e ter um ponto de partida, mas aí precisa de coragem para fazer essas transformações que são necessárias e que muitas vezes nos tiram da zona de conforto, né? Querida, é sempre muito bom ter você aqui. Eu já vou me despedindo e chamando os nossos convidados aqui para dar uma última dica. Muita gratidão por estar aqui com a gente, Arlete. Gustavo, e você? Qual seria a sua dica para todas as pessoas que passam por um momento de ansiedade, de angústia, de tristeza por ter perdido pessoas? O que você traz aqui? Bom, eu tenho, como todos nós, refletido sobre essas questões. Me ocorreu recentemente que alguns estudos que eu trabalho que não tem uma relação direta com o que nós estamos falando, como é o caso de experiência de quase morte, são pessoas que passam por uma crise profunda, elas estão à beira da morte, e, no entanto, uma das características mais notáveis desse tipo de experiência é a capacidade que a pessoa ganha de ressignificar a sua vida, e as pesquisas mostram que a curto, médio e longo prazo, a pessoa muda toda a perspectiva dela. Então, de certo modo, é uma espécie de acelerador do desenvolvimento humano, e que, no entanto, é estimulado por uma crise que coloca a pessoa à beira da morte. Então, pensando nisso e agora levando para o coletivo e para o histórico, pode ser que uma crise seja justamente uma oportunidade para tirarmos de dentro de nós esse acelerador do desenvolvimento humano, agora não na perspectiva do indivíduo, mas da sociedade e da cultura como um todo. Então, é uma reflexão que eu fazia recentemente e que eu trago aqui para fechar a minha fala, que talvez essa crise seja uma oportunidade como um catalisador de uma transformação mais profunda dentro da nossa sociedade e da nossa cultura. Então, é claro que essas coisas não acontecem automaticamente, por isso eu estou chamando de oportunidade. É algo que depende de todos nós para se transformar numa força
de transformação positiva para a sociedade. E é o que eu deixo aqui. Eu também perdi pessoas queridas durante a pandemia, conheço mais tantas outras pessoas que também perderam pessoas, então eu acho que é um luto coletivo que nós estamos vivendo. Então, eu acho que é algo parecido com o que eu estudo relativo às experiências de quase morte. É uma quase morte coletiva que a gente está passando e que talvez, como acontece no caso individual, possa ser para o caso coletivo um motivo de despertar. Querido Gustavo, sempre muito bom te ouvir. Obrigado por estar aqui conosco. Espero que a gente busque, tenha novas oportunidades. A Arlete está sempre aqui comigo. E a Carolzinha, querida, sempre minha parceira nesses bate-papos tão profundos. Carol, qual dica que você deixaria aqui, principalmente para os RHs que estão dentro das organizações, né? Eu até posso deixar uma dica para os RHs, mas eu trouxe aqui um trechinho que eu queria falar, que é um trechinho da Clarice Lispector. Ai, né? Adoro ela. Eu também, né? E ela fala, né? Eu disse a uma amiga, a vida sempre super exigiu de mim. E ela disse, mas lembre-se de que você também sempre super exigiu da vida. Sim. E eu quis trazer esse trechinho porque fala um pouquinho dessa interação, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir escolher a forma com que a gente é afetado, mas a gente pode, sim, repensar a forma com que a gente afeta, né? E saber e ter a consciência de que, mesmo que a forma que a gente tenha sido afetado não seja a forma que a gente gostaria, se a gente afetar o outro de uma maneira diferente, isso volta para a gente de alguma forma depois. Olha, eu estou aqui vendo vocês três falando e pensando que sorte a minha de ter pessoas tão especiais no meu círculo de conhecidos, amigos, né? Então, eu quero agradecer imensamente a doação que vocês estão dando do tempo de vocês, da experiência de vocês, do conhecimento e esse amor pelo próximo que está sendo dedicado aqui. Muita gratidão e, com certeza, Arlete, eu vou te ver rapidinho, acredito eu, espero que em breve que eu possa te ver, porque você está aqui do ladinho, está do lado, tem Campinas, né? O Gustavo já fica mais longe e a Carol me contrata que aí a gente vai se ver. Logo que acabar a pandemia. Olha, gente, brincadeiras à parte, muita gratidão. Um beijo enorme. E você que está aí, Eliana, um beijo. Obrigado por estar aqui de novo. Um beijo para todos. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Boa noite.